Olá, boa noite. Eu estou aqui novamente trazendo mais uma sugestão para trabalhar com sucata. Dessa vez eu quero mostrar para você uma cama que a gente pode fazer com sucata. Eu utilizei 2 caixas de frutas, entendeu? E coloquei uma contra a outra e coloquei bastante tape. Dá para você ver que tem muito tape, um tape bem forte que eu tenho. Peguei um pedacinho de papelão e cortei nesse modelo. Pode ser o modelo que você quiser para ser a guarda da cama, né? E lógico que esse aqui está numa escala bem maior. Não dá para ser usado neste tamanho de cenário. Tem que ser um cenário maior para usar essa escala dessa cama. Talvez para esse cenário poderia ser usado 2 tampas de caixa de sapato, daria para dar o efeito de uma cama até de uma forma interessante. Uma outra hora eu vou utilizar a caixa de sapato para mostrar para vocês como fazer. É muito fácil, a gente usa a tinta acrílica. Eu já pintei um pedacinho aqui, uma parte, para ficar mais fácil. E agora eu vou mostrar. Eu utilizo a tinta acrílica marrom e pinto. É algo que todo mundo consegue fazer. As crianças podem fazer parte desse processo de preparar o material para ser usado na escola sabatina, porque a própria criança pode usar o material para escolinha filial em casa. Eu, quando criança, eu trabalhava muito com escola filial em casa, contando as histórias que eu aprendi na igreja para os filhos dos meus vizinhos. Era muito bom. E é até interessante, porque hoje em dia, quando vou na minha cidade, encontro com algumas amigas da minha infância e elas lembram de quando eu contava histórias da Bíblia para elas. Logicamente que na minha época eu não sabia, ninguém tinha ensinado isso aqui para mim, de poder utilizar sucatas para trabalhar com as crianças. O que eu usava na época, eu achava revistas, pegava figuras e utilizava para ilustrar alguma coisa para as minhas colegas. Tentava fazer o melhor que eu podia para que minhas colegas pudessem ter o entendimento do que eu queria ensinar da palavra de Deus. Então, aqui está pronto. E eu fiz para a cama, para deixar a cama completa, eu fiz um travesseiro. Eu fiz um travesseirinho que ela fica como se fosse o colchão da cama. Um pedacinho de pano, qualquer que você tiver, até pode ser até um pedaço de lençol que você não vai usar mais, que deu algum problema ou que rasgou. Eu utilizo muito isso, até para fazer a roupa para as crianças usarem no momento da escola sabatina. Eu utilizo, por exemplo, um lençol que deu algum probleminha, rasgou em alguma parte, eu corto as outras partes e faço o vestido, a roupa para as crianças usarem. Então aqui, se eu fosse montar um quarto, né, eu colocaria a cama, utilizaria uma cestinha com pedaços de coberta, né, que a gente pode usar para incrementar um pouquinho mais, enquanto vai contando a história com as crianças. E também utilizando, como eu já falei com vocês, utilizando bastante vasos, entendeu? Para ornamentação do cenário, para deixar o ambiente mais interessante para as crianças. E aí colocaria um banquinho, ou o vaso, né, que pode... Quem mora em um local que tem muito vasos de barro, é bem interessante você aproveitar e comprar aqueles vasos que se vende, né, vasos pequenos, para utilizar no evangelismo infantil. Mas quando não tem, a gente pode usar, como eu já disse, tampa de... Esse aqui é sabão de lavar roupa. Eu falei hoje cedo detergente, mas é sabão de lavar roupa, ok? Então eu pintei, ele serve como se fosse a bacia da época para lavar os pés, porque era algo muito utilizado. E aqui, olha, de uma forma bem simples, eu, mesmo sem gastar
nada, né, usando somente sucatas, eu pude fazer o ambiente do quarto. E aí, logicamente, tendo o boneco, né, para usar no cenário enquanto conta a história. E justamente essa cama eu fiz porque ela é do tamanho para esse boneco, que é o boneco, o Ken e a Barbie, né, do tamanho deles. E para essa escala dessa casa, o boneco tinha que ser pelo menos deste tamanho, assim, um pouquinho menor do que o Ken e a Barbie. E assim você tem um material interessante para chamar a atenção da sua criança, porque não adianta você querer que a sua criança fique quieto, tenha reverência na escola sabatina, se você não prover situações, momentos, para que isso fique mais fácil para a criança aprender enquanto aprende a palavra de Deus. Ela deve ser de uma forma bem atrativa. Fica aqui essa dica e, logicamente, eu aguardo de vocês também algumas sugestões de como eu posso melhorar o meu estudo da escola sabatina com as minhas crianças também. Um abraço para vocês e até outro momento. Tchau, tchau.